Uma vez tendo, em vídeos anteriores, tendo nós visto como é a equação de uma reta que passa pela origem, a equação de uma reta genérica fica muito fácil. Então, se considerarmos uma reta qualquer, vamos ver que a equação da reta tem esta forma. E, para esse efeito, consideremos novamente a reta que passa pela origem que já vimos antes, que é esta que aqui está. Já vimos antes no sentido de a equação dela ser y igual a 2x. E agora consideremos a reta azul, esta que aqui está, que é paralela à primeira e que interseta o eixo dos y neste ponto. Como podes ver, este ponto tem a coordenada y igual a 2,5. Porque cada lado destes vale 2, metade vale 1 e uma quadrícula apenas vale 0,5. Ora, o que observamos aqui é que se traçarmos linhas verticais que liguem a reta de cima à de baixo, a medida dessas linhas, não importa em que ponto a gente trace, se forem linhas verticais paralelas entre si, a medida delas é 2,5. E isso significa que, portanto, 2,5, porque espero que observes que esta mede 2,5, as linhas são todas paralelas entre si e nós podemos obter cada uma delas arrastando outra para que com ela coincida. E então, o que nós temos é o seguinte, em termos de equações. Vamos apagar aqui e suponho que eu escolho, por exemplo, este valor de x e pergunto-me assim, qual é a coordenada y do ponto que está sobre esta reta? E vamos ao nosso gráfico e vemos que a coordenada y está aqui em cima. E portanto usamos esta equação porque estamos a tratar desta reta e chamando a abscissa do ponto x, o y fica igual a mx e o y obtido é este aqui. Enfim, neste caso particular o x vale 1, o y 2. Agora, se nós perguntarmos para este mesmo ponto qual é a coordenada y medida na reta 2, sabendo nós que a medida deste segmento é 2,5, então a coordenada y, como é que ela fica? Ela fica igual ao y que obtivemos para esta reta, mais o 2,5 que aqui está. Portanto, se eu agora pensar para o mesmo valor de x, qual é a coordenada de y na reta de cima, eu digo que é mx mais 2,5. E isto é independente do ponto que escolhi, porque eu escolhi aqui um ponto qualquer. Se escolhesse um outro valor de x, eu calculava, por exemplo, seja este aqui, calculava a coordenada y correspondente ao ponto nesta reta e a coordenada y correspondente ao ponto com o mesmo x nesta reta era a anterior mais 2,5. Portanto, eu obtenho aqui uma equação que só é satisfeita pelos pontos da reta paralela à reta dada. E podes ver que este 2,5 coincide com o ponto em que a reta corta o eixo dos y. Então, quando tu contemplas uma equação de uma reta nesta forma que aqui está, se olhares apenas para a parte mx, estás a falar de uma reta que passa pela origem, por exemplo, esta reta aqui. Se considerares agora o b, estás a falar de uma reta paralela a essa e que corta o eixo do x num ponto b diferente da origem. Aliás, se chegarmos aqui e fizermos esta equação e fizermos o b0, obtemos uma equação desta forma, y igual a mx,
que é uma equação que é satisfeita pelo ponto x0, y0, portanto, forçosamente tem que conter a nossa origem. Então, esta equação que aqui está representa um conjunto de retas muito grande, tanto aquelas que têm B0, que contém a origem, como uma grande parte das retas que não têm B0. Falta só aqui algum tipo de retas que nós já vamos ver. De qualquer maneira, a equação que aqui está costuma-se chamar equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta é o nome dela. Se agora observares a figura que aqui está, nós temos aqui um tipo de reta que é uma reta horizontal que corta o eixo dos y no ponto 2, temos aqui 2, e se pensarmos na equação desta reta e tivermos no nosso pensamento que é uma equação que envolve y e x e cujas coordenadas são satisfeitas apenas cuja igualdade é satisfeita apenas pelas coordenadas dos pontos que estão sobre a nossa reta, tu podes observar que todos os pontos sobre esta reta têm um y igual a 2. A distância deles, de todos os pontos ao eixo do x, é 2. E, portanto, a equação de uma reta horizontal, que é o caso desta, é uma equação, neste caso, a equação desta reta tem esta forma. E para uma reta qualquer, para outra reta, paralela ao eixo do x, sem ser esta, a equação seria na mesma deste tipo. Portanto, a equação que está aqui rodeada é a forma da equação de qualquer reta horizontal. E tu podes verificar, por exemplo, aqui, que se eu escolher, digamos, este ponto, com coordenadas x menos 2, portanto, vou escolher um ponto xy, tem a coordenada x menos 2 e tem a coordenada y 2, portanto, é o ponto menos 2, 2. Este ponto verifica a equação da reta, porque esta equação, digamos assim, só considera o valor de y. E o valor de y é 2. E se eu, onde está o y, substituir 2, automaticamente satisfaço a igualdade dada. Portanto, esta é a forma das retas horizontais. Se tivermos uma reta vertical, tu tens, por exemplo, o caso desta reta que aqui está. O que nós verificamos aqui é que todos os pontos da reta têm a mesma abscissa, têm o mesmo x. Neste caso, aqui passa entre 2 e 4, x é igual a 3. Portanto, a equação desta reta tem simplesmente esta forma. Se tomarmos um ponto qualquer, por exemplo, este ponto que aqui está, tem coordenadas x3 e y menos 2, okay? O y está aqui é menos 2 e o x está aqui é 3. Nós vemos que o ponto satisfaz a equação desta forma. Porquê? Porque a equação, digamos assim, só considera os valores de x, e se eu substituir o x por 3, verifico a minha igualdade, qualquer que o y seja. Então, resumindo, um pouco aquilo que nós vimos, quando temos a equação da reta na forma reduzida, y igual a mx mais b, esta equação aplica-se sempre que tu consegues calcular o teu m. Por exemplo, no caso de uma reta horizontal, podes ver que os pontos têm o mesmo y, e portanto, se tentares calcular o teu m, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o y2 menos y1 dá 0, e portanto o m dá 0, e ficas com uma equação na forma y igual a b, que já vimos antes. Mas, se tivermos uma reta vertical, já não podemos recorrer à equação
na forma reduzida porque não conseguimos calcular o m. E é muito fácil ver aqui, tens 2 pontos, os pontos têm y distintos, mas têm a mesma coordenada x, têm a mesma abscissa. E se tentares calcular o m, chama um deles qualquer y2, ponto 2 e outro ponto 1, o teu m é calculado assim. Só que como os pontos têm o mesmo m, okay, projetam-se no mesmo ponto no eixo do x, o quociente aqui fica 0. E se dividires uma quantidade qualquer por 0, ou melhor dito, a divisão por 0 não pode ser feita. Portanto, isto não é um número. E, portanto, não podemos pôr nada aqui neste m. Então, quando temos uma reta vertical, não usamos esta forma, usamos diretamente esta.